que tipo de família, que identidade familiar a minha família precisa ter, o que eu como pai e como mãe preciso saber para que a partir de agora, a partir deste momento em que nós estamos vivendo aí o caos da pandemia, e pós-pandemia uma realidade será instalada e será fruto do que nós vivemos hoje, o que eu, pai e mãe, preciso dominar. Então é importante que nós falamos sobre isso. Esse vídeo vai tratar com você aí de reflexões e ferramentas para que você, como pai líder, mãe líder, pais que têm sob a sua autoridade filhos que precisam ser conduzidos, orientados, ensinados e treinados em habilidades para a vida, em característica, em princípios e valores que vai fazer com que ele seja um adulto responsável. Este momento, como pai e mãe, nós precisamos refletir e precisamos estabelecer rotas claras e definidas. Nós tivemos, neste momento de pandemia, empresários, empreendedores, que mudaram o curso das suas empresas, que mudaram o curso das suas atividades, das suas funções. Muitos pais, mas muitos pais e principalmente muitas mães estão hoje vivendo a realidade do home office e do homeschool. Aquilo que era trabalhado na escola com um profissional, com um professor, hoje é uma das atividades rotineiras de nós pais. Aquelas atividades profissionais que eram desempenhadas dentro de um ambiente controlado, né, dentro de um espaço ali em que você ia e se dedicava exclusivamente àquela atividade profissional, não existe mais. E pesquisas, saiu uma reportagem recentemente na revista Exame, que diz que 74% das atividades home office vai permanecer. Esse é resultado de uma pesquisa com empresas grandes, né, multinacionais, empresas de renome, com um grande número de profissionais que nem haviam pensado, muitas delas, na realidade do home office. E aí o que isso traz para nós? Qual é a realidade que nós estamos aí recebendo dentro do nosso cotidiano? A realidade é que você nunca antes precisou, com tanta intensidade, com tanta responsabilidade, com tanta habilidade, desenvolver realidades a partir de rotinas, de planejamentos e de ferramentas, porque você vai ter que ser produtivo, produtiva em relação à produção profissional, para atender as necessidades, as expectativas do seu empregador e ao mesmo tempo ser produtiva para garantir a qualidade do desenvolvimento, da aprendizagem, da educação dos seus filhos. Esta é uma realidade nova. Esta é uma realidade que nos identifica como novos pais, nova família, nova realidade. Nos nossos treinamentos, nós trabalhamos uma ferramenta fundamental, ou melhor, um princípio, né? Eu acredito que seja mais fácil para você poder internalizar esse princípio, que é o princípio da realidade criada. O princípio da realidade criada, ele consiste na ideia de que eu e você, nós criamos realidades. Seres humanos são criadores de realidades. Todo o processo que nós vivemos, toda a realidade que nós temos hoje é fruto de uma construção por ação ou por omissão de nós. Talvez você possa me dizer, mas Sirlei, como assim? Eu não vivo sozinha, eu dependo de outras pessoas. Exatamente, mas você cria realidades. E a realidade que você cria é fruto daquilo que é o ambiente que você está inserido, as decisões que você toma, as escolhas que você faz. E nós estamos falando de pais e mães, família, adultos. Então, nós partimos da premissa que você precisa ter essa consciência. Mas quando nós pensamos isso, vem sobre nós, né, sobre a gente, um peso muito alto de responsabilidade. É fato, concordo com você. Mas também vem uma esperança enorme de que, se eu tenho uma realidade hoje, eu criei uma realidade por ação ou por omissão, por falsas crenças ou por cultura familiar, eu sou capaz, eu tenho as prerrogativas, os atributos necessários para mudar essa realidade. E isso nos dá esperança, não dá? Saber que você,
né? A mudança, a construção de uma nova realidade começa por você, começa por mim. Isso é muito encorajador. Isso é muito, nos entusiasma bastante. E quando nós falamos que, sob a nossa autoridade, nós temos seres humanos em desenvolvimento, que são os filhos, nós precisamos levar isso muito a sério mesmo. E aí eu quero trazer para você a ideia, conceitos que pode te ajudar na construção dessa realidade. Que realidade eu preciso criar? Para que nós saibamos que realidade eu preciso criar, eu preciso te dar um referencial. Este referencial, a ideia é que você use ele para analisar a realidade que você tem dentro do seu ambiente familiar. Vale dizer, nesta reflexão que nós estamos fazendo, que nós temos diversas dinâmicas familiares. A família é dinâmica. A realidade familiar, ela é muito dinâmica. E existem dinâmicas que não dependeram só de nós para criarmos ou não criamos, fato. Mas eu posso mudar essa realidade, eu posso criar uma realidade a partir do que eu tenho hoje. E quando nós falamos em identidade familiar, a identidade familiar é aquela que nos define como grupo social chamado família. Quando nós pensamos no universo, quando nós pensamos no mundo, nós temos um grande sistema. Um sistema macro que nós chamamos de vida. Este é o grande sistema. E é este sistema que rege os demais. Ele define as diretrizes para os demais. E todo ser humano nasceu com uma missão dada pela vida, que é preservação da sua própria vida e perpetuação da espécie. Esta missão, ela foi transferida para a família, né? Ela é missão da família. A família é o primeiro sistema, tá? A partir da vida, que tem essa função primária, fantástica, enorme, que é de garantir a preservação da espécie, ok? Né? A preservação da vida do ser humano e a perpetuação da espécie. E quando nós pensamos em identidade familiar, é você com a sua família, com os princípios que você definiu, com os valores que você estabeleceu, criando uma identidade familiar que vai se perpetuar de geração em geração. É a sua identidade familiar, são os valores da sua família, os princípios da sua família e a cultura familiar que você estabeleceu. O grande desafio ou o grande problema é que nós somos frutos de uma identidade familiar criada a partir das experiências. A intencionalidade que nós propomos, né, que estamos aqui para te levar uma consciência dessa intencionalidade, não é algo tão palpável, tão consciente nas gerações passadas. Então, nós aprendíamos com os nossos pais, que aprenderam com os seus pais, e assim, sucessivamente, os nossos ascendentes foram transferindo para nós valores, princípios, culturas, hábitos, doenças, capacidades, habilidades. E aí nós fomos indo no piloto automático. E hoje, o que isso influi hoje neste contexto que nós estamos vivendo? É importante entender que sim, nós recebemos de geração em geração uma cultura muito fruto realmente daquilo que foram experiências e vivências, mas hoje, agora, nós fomos impactados, nós fomos atropelados por uma realidade mundial chamada pandemia. E esta realidade está mudando o curso da história, está mudando a cultura das famílias, está mudando a cultura de se fazer comércio, de se desenvolver economias, de se relacionar. Por um lado, enquanto ela muda, esse movimento muda, ela muda o nosso processo de convivência. Por outro lado, há uma essência no sistema familiar que é fruto dessa vivência macro da vida, que nos leva a buscar, que nos leva a resgatar do universo, dos seus princípios universais, vivências e práticas a partir de princípios inegociáveis. Mais do que nunca, princípios inegociáveis, princípios universais foram tão necessários para a construção de uma identidade familiar saudável, equilibrada, né, que venha aí de fato a desenvolver pessoas. E é disso que a gente quer tratar um pouquinho com você.
Quando nós pensamos em identidade familiar, quando nós pensamos em você ter uma família top, uma família que funcione, uma família onde você pai, você mãe não seja o grande trabalhador braçal, mas que seja uma construção coletiva, incluindo seus filhos, desde pequenos, desde quando eles passam a ter as pequenas habilidades, as pequenas consciências, a pequena capacidade de comunicação. Ele já é incluído nessa construção da sua identidade familiar como um agente de ação, como um ser humano que faz parte de um grupo social chamado família. Tá dando para entender? E quando nós pensamos isso, eu quero trazer para você a ideia do trabalho em equipe. E o primeiro grande trabalho em equipe é o trabalho do pai e da mãe, tá? A primeira grande equipe que a vida, que esse grande sistema universal determinou para que essa engrenagem, né, básica aí de garantir a sobrevivência, né, e perpetuar a espécie, é duas figuras essenciais nesse sistema chamado família, que é o sistema mais importante depois da vida. Porque é a partir da família que todas as outras realidades, todos os outros sistemas e subsistemas subsistem. É daqui, é dessa fábrica de vida, fábrica de caráter, fábrica de pessoas, identidade, que saem pessoas que vão aí para o sistema financeiro, para o sistema econômico, né, para o sistema educacional, para o sistema de saúde, para o sistema de cultura, de comunicação e por aí vai. Tá? Então é essencial que você entenda que pai e mãe, eles formam a primeira grande equipe que vai sim estabelecer os alicerces de construção de sociedades. Tá? Nós somos a primeira instituição que prepara pessoas para a sociedade. Olha que coisa espetacular. E aí nós trabalhamos um princípio muito interessante, que a casa é a primeira escola e os pais são os primeiros professores. Quando nós trabalhamos nessa perspectiva, nós estamos dizendo para você assim: você pai, você mãe, é aquele que primeiro transmite conhecimentos, transmite princípios, transmite valores, transmite habilidades, desenvolve talentos, forma uma pessoa na sua integralidade. Você é aquela pessoa que cuida, alimenta, protege, supre e instrui e treina para a vida. Essa é a grande missão aí de nós pais, né? E pai e mãe, enquanto equipe, precisa se pensar muito bem como é que essa engrenagem funciona. Historicamente, naturalmente, um processo da natureza, a mãe é o ser mais presente na vida do filho a partir da concepção. Então, a mãe é o ser humano ali que caminha junto com essa criança aí os seus 9 meses, porque ela gerou, ela está gerando aquela vida. Então, esse primeiro vínculo, ele é muito intenso, porque ele é entre mãe e bebê. Somos uma coisa só quando nós temos os nossos bebês na nossa barriga. Então, isso é fundamental. O pai, neste processo, quem ele é? Ele é um participante, tá? Ele é aquele que participa desse processo. Ele tem ali um papel de colaborador, de garantir a segurança, de garantir a nutrição, garantir a saúde emocional, psicológica daquela mãe, que consequentemente leva aquilo para o bebê. Ele é o grande, o homem forte, né? O ser forte ali, que dá toda a proteção necessária nesse processo. O bebê nasce, tá? E isso se torna intenso esse relacionamento dele com a mãe, porque enquanto ele estava dentro, num ambiente controlado, agora ele sai para um ambiente externo bem diferente, e ali ele precisa ser cuidado, suprido, protegido, nutrido, né? Aquele movimento de trazer para o coração e garantir a sua vida, né? O primeiro movimento do bebê, a grande necessidade do bebê é existir. Né? Quando a gente pensa na construção ali do caráter da criança, esse sentimento de proteção, de garantia de vida influencia nessa construção de caráter. Essa necessidade de existir quando é suprida, né? E elas são duas necessidades básicas de ser suprido, de ser nutrido. Uma é o corpo mesmo. Essa criança, ela precisa ser nutrida no seu corpo. Por isso, tão importante a amamentação. Sabe, o leite materno, esse processo de amamentação é fundamental. Ele é precioso e necessário porque o bebê precisa ser nutrido, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser
alimentado, né? A outra questão é a proteção mesmo, aquela questão de ser protegido, agasalhado, aquecido, né? Então nós falamos desse movimento de nutrir o corpo para que essa criança tenha todas as condições físicas necessárias para que ela sobreviva nesses primeiros dias aí da sua existência, né, na Terra, né, na vida, dentro da família. E a outra necessidade do corpo dessa criança é a higiene. Ela precisa ser cuidada, limpa, ela precisa ter todo o cuidado de limpeza do seu corpinho, né, do cocô, do xixi. Ela precisa ser protegida de infecções, vírus, bactérias. Então ela tem essa necessidade. E uma outra necessidade muito grande e fundamental nesse processo aí de construir uma pessoa saudável é o processo de nutrir a alma da criança. A criança precisa, esse bebezinho precisa entender que ele é amado, que ele é um membro bem-vindo da sua família. E isso tem a ver com você tocar, falar, né, estar junto efetivamente com esse bebezinho. Ele, neste momento, nos primeiros dias, no primeiro mês, ele de fato é o centro das atenções. Né? Ele é aquele que recebe toda a atenção da mãe, do pai e de todos os colaboradores, né? Dos irmãos e de quem estiver na casa para ajudar nesse processo, principalmente porque esta mãe, ela gasta muita energia para cuidar desse filho. Na verdade, ela gasta toda a energia, então ela também tem que ser cuidada. Cuidar da mãe é cuidar do bebê. Essa mãe precisa descansar, ela precisa se alimentar devidamente, ela precisa estar protegida de impactos emocionais, conflitos emocionais, né? Os traumas, ela precisa estar num ambiente de paz e de tranquilidade. Tudo isso é um movimento de parceria. Consegue entender? É essa parceria que precisa existir desde lá da concepção deste bebê. E é fundamental que nós, como família, comecemos a avaliar aí qual é a verdadeira motivação para que nós tenhamos a família que temos, qual foi o motivo que nós nos constituímos como família, e se houver algo que seja fora da ideia de que eu constituí uma família porque eu amo a pessoa com quem eu decidi construir essa família e eu amo os meus filhos. Os meus filhos é resultado aí do excesso de amor que nós tínhamos como casal. Isso é um referencial saudável, mas vamos imaginar que não foi esse o seu movimento. Talvez o movimento que te fez ter filhos foram circunstâncias alheias à sua vontade, né? Um erro de percurso, uma carência afetiva, enfim, um relacionamento que você precisava manter, enfim, seja o que for, você sabe. Seja o que for, ressignifique isso com os seus filhos. Traga a essência do que é verdadeiro nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos afetivos, amorosos e nosso movimento materno e paterno. Traga a existência, ressignifique, reprograme isso. Tá? Então como é que se faz isso, Cirlei? Se faz primeiro admitindo que a motivação não era a saudável, ok? Segundo, olhando para os filhos que estão ao seu redor, olhando para você e dizer, a partir de hoje nós vamos reconstruir, nós vamos criar uma outra realidade. E você caminha na construção dessa realidade com calma, paciência, com bastante humildade, e você vai demonstrando o amor que você tem através de relacionamentos, palavras de afirmação, conforto, nutrição, proteção, e você vai dando os limites que essas crianças precisam, dando as regras que ela precisa, porque criança, apesar de a gente achar que não, eles precisam muito, eles precisam intensamente de regras e limites. E é isso que eu e você precisamos dar aos nossos filhos, né? Então você olhar para esse contexto e entender, olha só, meus filhos precisam desse amor. E aí, gente, não é o excesso da permissividade, não é o excesso de presentes, o excesso das coisas, não. O excesso não é bom para ninguém. Em nenhuma área da nossa vida excesso é bom. Tá joia? O equilíbrio é sempre o melhor caminho. E o diálogo, né? Essa conversa, essa construção dialógica de você olhar para os teus filhos como seres humanos em desenvolvimento, olhar para você como ser humano em desenvolvimento,
Todos somos seres humanos em desenvolvimento em etapas diferentes da vida, em ciclos diferentes da vida. Então é importante olhar para você com bastante humildade e dizer, olha só, sou humano, sou humana e eu estou num ciclo da minha vida e eu preciso olhar para isso. Eu não sou super-homem e eu não sou super-mulher. Mas enquanto pai e mãe, essa é uma equipe necessária. Enquanto a mãe traz todo esse cuidado de dar tudo que ela tem, né? Nós damos a nossa vitalidade, a nossa vida através do leite materno. Este pai, ele supre essa parceria, cuidando, protegendo, né, apoiando, né? Ele é aquele que participa desse movimento e a mãe compartilha este movimento com ele. Então é um momento muito importante para muito diálogo, muita conversa, muito afeto, muita paciência, né? E aí a ideia é que esse pai, nesse movimento de parceria, é uma paternidade serva, né? É uma paternidade onde o pai se coloca como aquele que auxilia a mãe nesse movimento, aquele que auxilia a mãe nesse processo de doar-se ao filho, né? Que nós chamamos desse amor infantil, onde a criança recebe tudo, a mãe não recebe nada dela, ela simplesmente se alegra e se satisfaz com o existir dessa criança, tá joia? Bom, o que isso traz para a criança? O que esse movimento de começo dessa construção dessa identidade familiar saudável traz para a criança? Segurança. Toda criança que tem este movimento tranquilo nos primeiros dias de vida, na gestação, e aí vai caminhando à medida que ela vai crescendo, você vai fortalecendo esse vínculo de parceria pai e mãe, tá joia? Essa criança vai se sentindo segura. A segurança da criança, entenda isso, que está ligado ao relacionamento pai e mãe, tá joia? E ao relacionamento do casal, se é uma realidade. Ok? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a questão do pai ausente, né? Ou da mãe ausente, então aguenta aí. Tá, você tem essa presença do pai que traz segurança, tá joia? E como é que isso se constrói? Como é que isso se movimenta à medida que a criança vai se desenvolvendo? À medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai tendo uma percepção do diferente. Então, quando as crianças são pequenas, a percepção dessa criança é de que há ela e a mãe só. O mundo se resume nela e a mãe. Tá? É um amor que nós chamamos, né, de um amor igual. É uma relação única, a mesma relação para a criança. Mas à medida que ela vai crescendo, que ela vai se desenvolvendo, lá a partir dos 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, ela começa a ter uma consciência. Ela percebe antes, ela tem uma percepção, mas ela tem uma consciência. Ela passa a ter uma consciência de que existe um outro, existe um diferente. E esse diferente começa pela figura do pai. O pai é aquele que abre a visão da criança para o mundo. Entende? O pai é aquele que abre a visão para essa criança perceber as outras relações sociais, né? Os outros relacionamentos. Então ele começa a entender que este pai é diferente da mãe, porém há um relacionamento entre eles, tá joia? E ele é diferente. Então essa criança começa a entender que ele também pode ser diferente, porque ele não vai perder o amor da mãe. Né? Ele começa a perceber, ter uma percepção do mundo, primeiro através da janela do pai, né? O pai é essa janela que se abre aí, tá? Agora, nós não temos o pai presente na maioria, né? Em muitas famílias. Na verdade, existem aí um número altíssimo de pais que não assumiram os filhos. No Brasil, existe um índice enorme de pais, de crianças que não têm o nome do pai nos seus registros de nascimento. Então, é uma realidade criada que nós temos que lidar com isso. Mas falando primeiro do pai presente, né? Como é que o pai consegue comunicar essa segurança para o filho? Quais as ações, quais os comportamentos que ele precisa ter, tá joia? Então, olha só, um pai presente, como ele constrói uma realidade saudável, um ambiente saudável em que a criança se sinta segura. Ele começa no seu relacionamento com a mãe. Tudo o que ele comunicar à mãe, a criança recebe. E ela recebe isso numa tradução de segurança, de porto seguro, tá? Então, qual é o movimento positivo? Que nós, né, sempre trabalhamos e os resultados são realmente fantásticos, que é a apreciação. A sua criança precisa ver você, pai, apreciando a mãe.
Como isso se dá? Isso se dá na honra, isso se dá numa relação de serviço, numa dedicação de serviço. Aquele pai que contribui com a rotina, aquele pai que contribui com as tarefas, aquele pai que apoia a mãe nas suas necessidades, que é algo fantástico para uma criança despertar essa segurança, essa percepção de identidade familiar. Um pai que preza pelo descanso da mãe, pelo tempo de qualidade da mãe, que preza pela individualidade da mãe, aquele que respeita o tempo da mãe. Ele olha para ela como pessoa e diz: olha só, você precisa de um tempo para você precisa ter um tempo de qualidade consigo mesmo, você precisa de um tempo para fazer suas atividades físicas, ler o livro que você quer, eu vou te ajudar na rotina. Isso gera um impacto fantástico na vida dos filhos. Faça e você vai observar o quanto eles apreciam esse movimento do pai. Um outro movimento de um pai presente, muito fundamental, são as declarações afetivas, tá? A afetividade, esse exercício de comunicar a importância da mãe, né, para o pai, né? Essa identidade do casal que o pai se manifesta e a criança recebe isso como um movimento de equilíbrio, um movimento de positivo, até porque uma palavra de afirmação, uma palavra de encorajamento, uma palavra afetiva positiva gera no outro uma reciprocidade, né? Quando você é elogiado, você tende a elogiar. Quando você é servido, você tende a servir. É um princípio da reciprocidade. É um gatilho da reciprocidade que dispara no outro. E aí há um movimento, um desejo natural de servir. E isso passa a se construir uma realidade positiva no ambiente familiar. Seu filho recebe aquilo e aquilo dá segurança, dá paz para ele, dá equilíbrio. Uma outra questão muito importante é os filhos precisam ver amizade entre os pais. E um pai presente, ele tem um comportamento, ele tem uma conduta de amizade com a mãe. E nós sabemos que a amizade é aquela que basicamente se estabelece pelo relacionamento, pelo diálogo. Filhos precisam ver os seus pais conversando, e não é conversando de problemas, é conversando sobre a vida, sobre expectativas, sobre sonhos, sobre projetos. Filhos precisam ver isto. Então, uma dica que nós damos nos nossos treinamentos é o tempo de qualidade, né? Separar um tempo num ambiente físico, num lugar, sala, varanda, cozinha, onde o seu filho veja por pelo menos 15 minutos você se relacionando, né? Você pai, você mãe se relacionando ali, conversando sobre coisas que não são problemas e não são conflitos, coisas da vida, expectativas e sonhos. Isso é fundamental. O filho precisa ver a amizade entre os pais, ok? Uma outra questão muito importante é compreensão. Nós precisamos passar para os nossos filhos um senso de compreensão, um conceito prático de compreensão. Você precisa ensinar seu filho a ser compreensivo, e você só vai ensinar seu filho a ser compreensivo com a prática da compreensão. E isto é olhar para a mãe, né, falando de um pai presente, olhar para a mãe e compreender que ela é um ser humano em desenvolvimento e que ela tem as suas próprias limitações. E olhar com essa compreensão é entrar neste movimento de parceria, né? Porque os pais e mães são os grandes líderes da casa, são os grandes mestres da casa, e isso é uma parceria. E neste tempo desse novo mundo, dessa nova época, desse novo normal, nessa nova família normal, nós precisamos entrar nesse movimento. E uma outra questão muito importante é sempre buscar o entendimento. Essa ideia de entendimento, ela parte do princípio de que os conflitos vão acontecer, eles são comuns, eles são cotidianos. E o entendimento, a premissa é: todo conflito precisa partir para o movimento de entendimento. E eu não sei se você já parou para pensar sobre o que é conflito, mas conflito basicamente são duas pessoas diferentes achando que estão certas. Conflito é basicamente um achando que ele tem a razão e o outro achando que ele também tem a razão. Mas quando nós partimos da ideia de identidade familiar, educação de filhos, um movimento para a construção de uma realidade cotidiana, gente, nós estamos falando de realidade prática, de uma unidade nesse movimento de construção de famílias, de desenvolvimento de pessoas que nós geramos, que estão sob a nossa autoridade, sob a nossa responsabilidade. Nós precisamos entender que a ideia não é defender minha posição, a ideia é chegar num entendimento.
E esse movimento os filhos precisam ver. Os filhos podem, quando você chega no nível de maturidade, que você chega num conflito em que você tem a consciência que vocês vão chegar num denominador comum, é muito instrutivo, é muito pedagógico que o seu filho acompanhe esse processo, que o seu filho esteja neste processo. É fantástico isso, não é? O seu filho se movimentar nesta dinâmica de entender, olha só como eles fazem. Olha, meu pai e minha mãe, eles têm conflitos, eles têm pontos de vista diferentes, mas eles chegam num denominador comum. E um denominador comum não é eu vencer aquela discussão, eu defender meu ponto de vista. Não é essa a prioridade na família. Na família, nesse movimento relacional, em todos os relacionamentos, na verdade, mas nós estamos falando de família, é chegar num denominador comum que seja bom para todos. Sempre entendendo que eu sou o líder. Sempre entendendo que eu sou o professor e a professora dessa escola chamada família. Então, a ideia é que você compreenda esse movimento e que você identifique. Ok, falamos de um pai presente, mas nós temos uma realidade muito, mas muito recorrente que é o pai ausente. Nós temos famílias que são governadas pelas mulheres, pelas mães. Nós temos essas famílias frutos de separação. Nós temos famílias frutos de um relacionamento que não deu certo, né? O conjugal, o amoroso, e ali gerou-se uma vida, um filho. Nós temos pais solteiros, mães solteiras. Nós temos realidades de famílias que são governadas por mãe e avó. Então, nós temos dinâmicas familiares das mais diversas possíveis. Mas aí, pensando em qualquer uma dessas dinâmicas em que o pai é ausente, seja qual for, pai não está dentro do ambiente familiar vivendo com a sua família, tá? Então, nesta dinâmica, é muito importante a gente entender como que um pai ausente consegue, mesmo longe, estar aí construindo esse movimento positivo como parceria, né? Nessa parceria com a mãe. Primeira ideia que nós temos que defender, tá? Nós temos que sermos incisivos nisso. Eu posso ser o ex-marido, a ex-esposa, eu posso ser um pai só, uma mãe só, eu posso ser fruto de qualquer dinâmica, mas a realidade de pai e mãe não muda. A realidade de pai e mãe, apesar de ser disfuncional, em alguns aspectos muito doentia, a ideia de ter filhos sozinhos, e aí eu digo para você, algumas produções independentes, né? Que não é independente, porque você está aí incluindo um outro ser humano nesse movimento, e eu digo doentia no sentido de dizer há uma disfuncionalidade que precisa ser olhada. Seu filho precisa ser olhado e você precisa entender o quanto dessa escolha é bom para ele. E precisa olhar essa escolha, precisa analisar essa escolha, né? Para que você possa ter um movimento positivo. Quando eu digo isso, gente, eu quero dizer com muita humildade, porque nós estamos falando de uma realidade sistêmica. E para toda realidade sistêmica tem um referencial saudável. Para tudo existe um referencial saudável, não é estabelecido por cientistas ou pesquisadores. Cientistas e pesquisadores descobrem, mas ela existe por si só. Ela é natural, ela é do universo e da natureza, tá? Então eu não tenho liberdade de dizer para você que algumas das nossas escolhas como pais e mães são boas, porque o referencial diz que não é, tá joia? Mas um pai ausente, como ele pode contribuir nesta parceria com uma mãe que precisa lidar com essa realidade e construir uma identidade familiar? Primeiro, o movimento de um pai ausente é um movimento de honra, respeito, tá? Um pai ausente, uma mãe ausente, um pai ausente nessa dinâmica, ele precisa ter uma relação de respeito. E quando nós falamos de família, entenda isso, tudo é muito prático. A metodologia é a aplicação prática. Tudo o que eu viver em família faz parte da minha prática diária, cotidiana, do meu círculo de 24 horas de vida, ok? Essa é uma das questões. A outra de um pai ausente, como ele pode aí andar nesse movimento positivo? Ele participa da rotina desta mãe, tá? Desta mãe. Como é que isso funciona? Ele contribui com tudo que for possível, principalmente na perspectiva externa, né, da realidade cotidiana da casa. Tudo que é externo, que ele puder contribuir, ou melhor, tá? Eu digo puder não é no sentido de querer, é no sentido de realmente
precisar contribuir. Então, ele cria uma parceria que o filho, né, que está aí nesse movimento de pais separados, pais não convivendo juntos, ele cria uma parceria de ajuda, de participar, de colaborador nessa parceria com a mãe. E aí inclui o acompanhar a escola, acompanhar as atividades extracurriculares, acompanhar as regras estabelecidas na família, dentro da casa. Ter o entendimento, precisa-se da mesma forma, apesar de estarem em ambientes diferentes, terem visões diferentes, terem conflitos relacionais, há necessidade de ter um entendimento, buscar o entendimento. Da mesma forma que um pai presente precisa chegar num denominador comum nos entendimentos, o pai ausente também, ok? Ele precisa entrar neste movimento de compreender que há uma realidade e que ele precisa honrar a mãe, respeitar essas regras, e aquilo que fugir da regra precisa ser fruto de diálogo e de entendimento. Os conflitos vai ter a mesma identidade, a cada um aí defendendo sua posição, achando que está certo, mas quando se trata da educação de filhos, precisa de um denominador. No mínimo, uma trégua quando não há possibilidade de resolução desse conflito. Trégua. Então, nós vamos parar um tempo, nós vamos deixar as coisas como estão e vamos chegar a um denominador. Quando os ânimos abaixarem, quando nós conseguirmos conversar, nós vamos chegar a um denominador. É uma atividade complexa? Porque ela já é disfuncional, né? É um exercício difícil? Sim, porque já é disfuncional, né? E aí eu vou dizer para você, existe família perfeita, gente? Não existe. Existe família 100% saudável? Não existe, porque nós somos fruto. A família é fruto de polaridades, de pessoas diferentes que se unem e constituem uma família. E ali tem um movimento constante, né? Um movimento longo durante essa vida para construir um equilíbrio. Mas o amor, tá? A afetividade que há entre as pessoas, o respeito que há entre as pessoas, entre pais e mães, consegue fazer disso algo muito, mas muito, muito proveitoso, tá joia? E esse pai ausente, ele consegue construir essa realidade também com declarações de respeito. Dizer para o filho que apesar do relacionamento não ter dado certo, apesar de não viverem juntos, a mãe tem valor, a mãe tem qualidades, a mãe... E aí ressalta as declarações de respeito, tá? A mãe é mãe dele, como mãe ela precisa ser respeitada, né? Então um pai que não está dentro ali da família, o pai que está numa realidade de separação, né? De não unidade, dizer para o filho, é fundamental que ele diga, olha só, é sua mãe e você precisa respeitá-la, independente do padrão de mãe que essa pessoa seja, viu, gente? Nós precisamos entender que a natureza não vincula alguns atributos e adjetivos. Não, existem posições de honra, de merecimento que nós precisamos trabalhar com os nossos filhos, instruir e treiná-los. Eles precisam honrar pai e mãe. Eles precisam dar ao devido lugar de pertencimento e de merecimento ao pai e à mãe. Isso faz parte da sistêmica da vida. Então, nós, pais, precisamos compreender isso. Qual é o resultado disso, né? Onde essa criança, onde essa família, essa identidade familiar chega? Você terá filhos mais equilibrados, mais saudáveis emocionalmente, mais capazes intelectualmente, porque essa inteligência emocional que é desenvolvida, né? Essa capacidade de ser dialógico, essa capacidade de ser relacional, traz a ele segurança. Esta segurança gera relacionamentos afetivos mais saudáveis, mais equilibrados. Essa criança cresce com uma capacidade de apreciação dos outros e dos outros apreciarem ela, e isso traz um senso de aprovação, um senso de fazer parte, né, de pertencimento, que faz com que ele tenha aí uma resiliência emocional bastante positiva. Então, neste tempo, neste novo tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos deste movimento de uma nova família, né? Uma nova família normal, uma nova família que construa seus relacionamentos com discernimento, com sabedoria, acima de tudo, com equilíbrio. Isto exige, acima de tudo, paciência, conhecimento. De fato, você precisa conhecer, você precisa estudar sobre isso, você precisa se conhecer,
É fundamental que o autoconhecimento faça parte deste processo e você precisa ser bastante misericordioso com você mesmo. Olhar para si e dizer, eu sou um ser humano em desenvolvimento e eu preciso ter paciência comigo. Mas jamais deixar de persistir na busca desse referencial de família. Porque se família é realmente a instituição tão poderosa, tão séria e tão importante, você imagina que o Criador, né, que o universo deixaria-nos à mercê de tantas dificuldades para não termos a família que precisamos ter, para não dar a contribuição como unidade social tão importante para que sociedades, nações, reinos, né, o universo, a Terra, fosse estabelecida a partir de famílias mais saudáveis? Não. Há um movimento positivo, há um movimento que contribui com o seu posicionamento. Então, é preciso olhar para este movimento, é preciso acreditar nisso. E uma forma fantástica de você caminhar é desenvolvendo suas habilidades espirituais, suas habilidades relacionais, a sua capacidade de se comunicar. E de tudo isso, o maior tempero, o tempero mais eficiente é o amor. De tudo o que eu te falei, se você permear pelo amor, o amor paciente, o amor responsável, o amor inteligente, o amor resiliente, e o amor, gente, é uma energia. O amor, ela é uma conexão, né? Ele é uma conexão entre nós e o universo, entre nós e as pessoas, entende? Então tem hora que o seu amor vai ser um amor de respeito, um amor de compreensão. Outra hora ele vai ser um amor eros, um amor romântico que vai estabelecer equilíbrio na sua casa. Outra hora ele vai ser um amor ágape, um amor de entrega total, um amor, o mesmo amor que nós damos para os nossos bebês quando nós temos eles e eles nascem. Então fica para você refletir sobre essas coisas e estabelecer. Tá? Primeiro uma análise e depois ações práticas para entrar no movimento de construir, neste momento, famílias mais equilibradas, famílias mais afetivas. E eu digo para você, você mãe, você pai, como líder, como professor dessa escola fantástica que é a família, você já tem os atributos. O que precisa é uma boa pitada de boa vontade, uma boa busca de conhecimento e um posicionamento. Você será tremendamente honrado, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.